Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal de matemática do professor Rodolfo Fernandes. E o tema hoje é um tema super legal, frações equivalentes, tá bom, pessoal? Antes de assistir a videoaula ou depois que assistir, não se esqueçam, hein? Curtam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem para todas as pessoas que vocês conhecem, principalmente aquelas que têm dificuldade com fração. E veja e fale que matemática é vida, pessoal, matemática é tudo! Se preparem e vamos à aula? Pessoal, frações equivalentes. E você deve se perguntar aí, o que são frações equivalentes mesmo, professor? É muito fácil, mas antes de falar de frações equivalentes, vamos lembrar. Fração, o que é mesmo? O pedaço de alguma coisa. O pedaço, a parte de um todo. Então, sempre que nós estivermos falando de fração, você tem que lembrar que você está falando do pedaço de alguma coisa, tá bom? Tá. Professor, e o que são frações equivalentes? Olha, é muito interessante, viu, pessoal? São as frações que representam o mesmo valor, representam a mesma quantidade. Só que olha que interessante, elas têm escritas diferentes. Nossa, professor, isso é possível? Sim, com fração é possível. Você ter frações com escritas diferentes, olha lá. Eu tenho aqui 4 frações, ó. 1/3, 2/6, 3/9 e 6/18. Você percebe que os numerais são totalmente diferentes dessa fração para essa, dessa para essa, dessa para essa, tá bom? No entanto, você observa que entre elas você tem o sinal de igualdade, não observa? Olha que interessante. O que isso está dizendo? Que elas têm o mesmo valor. Nossa, professor, que maluco! Pois é, professor, mas explica isso direito. Como que 1/3 é igual a 2/6 e 2/6 é igual a 3/9 e 3/9 é igual a 6/18 e 6/18 também é igual a 1/3? Sim, é isso mesmo. Elas são chamadas de frações equivalentes. Tem o mesmo valor, mas tem escritas diferentes. Segura aí que eu vou fazer um exemplo prático para vocês entenderem. Muito bem, pessoal, muito bem. Frações equivalentes, que legal. Outro dia eu estava com uma vontade de comer um chocolate, pessoal. Fui no mercado e comprei um chocolate. Olha o chocolate que eu comprei. Um chocolate. E esse chocolate tinha 2 gominhos. Isso aqui é um chocolate inteiro. Mas o chocolate tinha 2 gominhos grudadinhos. Tá bom? A parte em vermelho foi o pedaço do chocolate que eu comi. Olha, pedaço é a mesma coisa que fração. Eu comi o pedaço de um chocolate, tá bom? E qual é a fração que representa esse pedaço? 1/2. Eu comi 1/2 pedaços. Isso é fração. A parte que me interessa é o numerador e o total de pedaços que tem objeto é o denominador. Então aqui eu comi 1/2, ou metade do chocolate, tá certo? Lembra que nós estamos falando de frações equivalentes. Pessoal, agora eu quero que vocês observem esse chocolate aqui. Eu fui no supermercado de novo, comprei o mesmo chocolate. Quando eu abri a embalagem, ele tinha 4 gominhos. O chocolate tinha 4 gominhos grudadinhos. Diferente desse outro. Eles são iguais, mas os gominhos têm tamanhos diferentes. E aí, desse chocolate, eu comi 2 pedaços. Então, eu comi 2 pedaços. E o chocolate tinha quantas partes? 4. Muito bem. Outro dia, eu já comi chocolate. Tinha passado alguns dias. Me deu vontade de novo de comer chocolate. Eu fui lá de novo no mesmo supermercado e comprei o mesmo chocolate. Quando eu abri a embalagem, que surpresa! Eu tinha comprado um chocolate, mas esse chocolate tinha 8 gominhos. Olha que interessante, pessoal. E eu comi 4 gominhos. Então, qual foi a parte do chocolate que eu comi? 4 partes. E quantos pedaços tinha o chocolate? 8. Tá certo? Agora, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Observem
as frações. Elas têm escritas diferentes, não tem? Se você observar, 1 sobre 2 tem a escrita diferente de 2 sobre 4, que tem a escrita diferente de 4 sobre 8. Eles não têm a escrita parecidas. Porém, você fala assim, professor, então eles são diferentes? Não, porque na fração o que a gente tem que observar é o tamanho que ele representa de alguma coisa, é o valor. E olha só, eu quero que vocês observem agora o seguinte. Eu vou recortar o pedaço de chocolate do segundo chocolate e vou colocar em cima do pedaço que eu comi do primeiro. O que vocês estão observando? Que eles têm o mesmo tamanho. Vou fazer a mesma coisa com o terceiro chocolate que eu comprei. Ó, essa é a parte que eu comi. Coloquei em cima do outro. O que vocês observaram? Que apesar dos chocolates estarem sendo representados por frações diferentes, os pedaços que eu comi representam o mesmo tamanho. Portanto, pessoal, essas frações, eu digo que elas são equivalentes. Por quê? Porque elas representam o mesmo pedaço do chocolate. A única diferença é que esse um pedaço aqui é grandão. Mas se eu juntar 2 desse aqui, dá 1 desse aqui. Se eu juntar os 4 desse aqui, dá 1 desse aqui. Muito bem, muito legal, não é? Frações equivalentes, escritas diferentes, mas que representam o mesmo valor, o mesmo tamanho. Olha lá, vou recortar aqui de novo. Olha lá, mesmo tamaninho. Posso juntar aqui, ó. Então, quem que comeu mais chocolate? Eu comi mais chocolate no primeiro dia, no outro dia ou no último dia? Aí, se você olhar aqui a fração, você acha que eu comi quantidades diferentes, né? Mas você não pode observar isso. Você tem que observar quanto que ela vale. Olha lá, na realidade, todos os chocolates eu comi a mesma quantidade. Só que na hora de escrever a fração, eu escrevi de maneira diferente, porque eles eram divididos em partes diferentes. Só isso. Frações equivalentes. Mais um exemplo. Vou tirar isso aqui para a gente entender e fechar e partir para a parte prática. Olha aqui que interessante. Fui numa pizzaria, pedi uma pizza. Oh, que delícia. O garçom trouxe a pizza dividida em 2 pedaços. Eu comi esse pedacinho em azul. Então eu comi uma parte, tá certo? E a pizza tinha quantas? 2. Lembra? O total de pedaços é o denominador. E o que eu comi é o numerador. Eu comi então 1/2, ou seja, metade da pizza. 1/2 é metade. Tá certo? Eu comi a metade da pizza. A mesa ao lado pediu a mesma pizza que eu, só que a pizza veio dividida em 6 partes. Tá certo? E as pessoas lá comeram 3 pedaços. Vocês percebem que a fração é diferente? Olha lá, aqui é 1 sobre 2 e aqui é 3 sobre 6. Mas observem que eu vou recortar aqui e olha o que vai acontecer, pessoal. 3/6, escritas diferentes. É diferente a escrita de 1/2. Mas eles representam, olha lá, pessoal, o mesmo tamanho. Ou seja, eles representam a mesma quantidade. Então, 1/2 e 3/6, se eles representam a mesma quantidade, eu digo que são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Ah, você acha que eu vou parar por aqui? Eu não vou parar, não. Uma outra mesa tinha pedido uma pizza igualzinho, do mesmo tamanho. Essa pizza veio dividido em 8 partes. E eles comeram 4. Professor, que delícia, hein? Olha só. Será que eles comeram mais pedaços do que eu? A gente pode imaginar, professor, o senhor tinha comido só um pedaço. E eles comeram 4. Então, eles comeram mais do que o senhor. Eles comeram 4, com certeza. O senhor comeu só 1. Será? Então, eu vou colocar os 4 pedaços que eles comeram junto com o meu 1 pedaço. Nossa, professor, e não é que eles
representa a mesma quantidade. Se eu juntar os 4 pedacinhos, dá 1 pedaço do senhor. Portanto, a fração 4/8 é equivalente a 1/2. Eles representam a mesma quantidade. E por último, para acabar, uma outra mesa pediu outra pizza igual. Só que a deles vieram dividida em 4 partes. Eles comeram 2. Será que eles comeram mais do que eu? Eu comi só um pedaço. Só que eu comi um pedaço de 2. Eles comeram 2 pedaços de 4. Vou recortar aqui também. E vou colocar em cima para ver quem comeu mais. Parece que quem comeu 2/4 comeu mais, né? Porque o número 2 é maior do que o 1. Olha que interessante. O número 2 é maior do que o 1, né? O de cima. E o de baixo, o número 4, também é maior que o 2. Então a gente já fala, quem comeu 2/4 comeu mais do que 1/2. Só que, olha, professor, os 2 pedaços têm o mesmo tamanho de um pedaço da sua pizza. Então quer dizer que vocês comeram a mesma quantidade. Sim. Por que que isso acontece, pessoal? Porque na realidade, a minha pizza veio dividido só em 2 partes. Portanto, o tamanho do meu pedaço é grandão, né? Ao passo que quem dividiu a pizza em 4 pedaços, um pedaço dele já não é tão grande quanto o meu. Então, para que ele coma a mesma quantidade que eu, ele tem que juntar 2 pedaços, tá vendo? Por isso que as frações são escritas de maneira diferente. Mas representam o mesmo tamanho. Frações equivalentes. Muito legal, né, pessoal? Esse trabalhinho com pizza com chocolate, para a gente entender o que são frações equivalentes. Frações equivalentes, escritas diferentes, mas que têm o mesmo valor, representam o mesmo tamanho de alguma coisa. Segura aí que a gente vai para mais alguns exemplos. Eu provei para vocês quando que uma fração é equivalente à outra, usando aí as pizzas, os chocolates, não foi? Mas e se você estiver fazendo uma atividade que não dá para você desenhar pizza e nem chocolate? Como é que você vai fazer para saber se essa fração é equivalente a essa? Ou seja, se elas representam a mesma quantidade de alguma coisa. É muito simples, pessoal. Olha o que eu vou fazer. Você está vendo que aqui ele está dizendo que o 2/3 é igual a 6/9? Isso quer dizer o quê? Que elas são equivalentes, porque são iguais, representam a mesma quantidade, só está escrito de maneira diferente. Então, a letra A são frações equivalentes, a letra B são frações equivalentes, a letra D são equivalentes e a letra C não são equivalentes. Mas como é que eu vou saber sem precisar fazer desenho? Muito fácil, pessoal. É só multiplicar em x. Ó. Pega o de cima, multiplica pelo de baixo. Quanto que é 2 vezes 9? 18. E pega o de baixo e multiplica pelo de cima. Quanto que é 3 vezes 6? 18. Sempre que você multiplica o de cima pelo de baixo da fração e o de baixo pelo de cima da outra fração, o resultado for igual, quer dizer que elas são equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Por isso que aqui está igual. Vamos ver se essa aqui é verdadeira, se elas são equivalentes? 1 vezes 15, 15. 5 vezes 3, 15. Olha, elas são equivalentes mesmo. Vamos agora aqui. Está falando que elas não são equivalentes. Então, vamos multiplicar para ver. 2 vezes 10, 20. E 7 vezes 1? 7. Olha, o resultado deu diferente. Então, quando você multiplica em x e o resultado dá diferente, né? Quer dizer que elas não são equivalentes. E aqui está falando que é equivalente, porque é igual, vamos provar. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 3, 12. Olha como é fácil, pessoal. Então, essas 3 aqui são equivalentes. E a letra C, 2/7 e 1/10 não são equivalentes. Eu não fiz desenho para descobrir. Eu multipliquei em x. Se os resultados são iguais, fechou. Se eles são diferentes, não são equivalentes. Muito legal, né? Essa é uma técnica para descobrir aí se as frações são equivalentes ou não. Tá bom? Segura aí que eu vou dar mais uma dica para vocês. E se alguém perguntar assim para mim, escreva uma fração equivalente a 1/5, como é que eu vou fazer para escrever uma outra fração que representa a mesma quantidade de 1/5 sem usar o 1 e o 5? Olha, pessoal, isso é muito fácil.
É o método que a gente fala de obter frações equivalentes. Olha que interessante. Para obter frações equivalentes, é só pegar a fração inteira e multiplicar por um mesmo número. Eu vou multiplicar aqui por 2, tá bom? Então, olha lá, quanto que é 1 vezes 2? 2. E 5 vezes 2? 10. Olha lá, pessoal! Então quer dizer que 2 décimos é equivalente a 1 quinto. Muito legal, né? Então, para encontrar frações equivalentes, é só pegar a fração que foi dada para vocês e multiplicar por um mesmo número. Pode ser qualquer número que você escolher. Eu escolhi o 2 aqui, vamos escolher o 4 aqui? Vamos lá, vou escolher o 4. Ó. Quanto que é 3 vezes 4? 12. E 7 vezes 4? 28. Portanto, 12 28 avos é equivalente a 3 sétimos. Olha lá, encontrei uma fração equivalente a 3 sétimos, que é o 12 28 avos. Como é que eu fiz? Multipliquei toda a fração por um mesmo número. Vamos para a letra C? Desculpa aqui, o professor cometeu um erro, é a letra C. Quer escolher? Vamos multiplicar por 5 agora? Você que escolhe o número. Então, você multiplica toda a fração por 5. 12 vezes 5? 10. E 4 vezes 5? 20. Portanto, 10 vinteavos é equivalente a 2 quartos. Tem escritas diferentes, mas representam o mesmo valor. E vamos aqui multiplicar por quem? Já multiplicamos 2, 4, 5, vamos multiplicar por 6. Você que escolhe o número, tá bom? 4 vezes 6, 24. No caso aqui o professor escolheu. E 3 vezes 6? 18. Portanto, eu acabei de escrever uma fração equivalente a 4 terços, que é 24 18avos. Essas duas frações são equivalentes. Tá bom? Essas duas frações são equivalentes e essas duas frações são equivalentes. Lembra da atividade anterior que o professor falou? Como é que eu sei se elas são equivalentes mesmo? Prova real das frações equivalentes. Como é que eu tiro a prova real das frações equivalentes? Multiplicando em x. Então, eu estou falando para você que isso aqui são equivalentes, mas vamos tirar a prova real agora. Prova agora, professor, para ver se o senhor não está enganando a gente. Vamos lá, multiplica em x. 1 vezes 5, 1 vezes 10, 10. 5 vezes 2, 10. Muito bem, professor, tá certíssimo. São equivalentes porque deu o mesmo resultado. Então, para eu encontrar frações equivalentes, é só pegar a fração, escolher um número qualquer e multiplicar toda a fração por esse número que eu escolhi. E está provado para vocês agora. Tirei a prova real. Vamos tirar a prova real agora dessa última aqui? Vamos ver se são equivalentes mesmo, para ver se o professor não está enganando vocês, enrolando. 2 vezes 20, 40. É a prova real. 4 vezes 10, 40. Olha lá, bateu. Então, para eu obter frações equivalentes, é só pegar a fração e multiplicar por um número que eu escolher. Toda a fração, tanto de cima quanto de baixo. Muito legal, não é, pessoal? Muito 10, pessoal. Vamos ficando por aqui. Essa é mais uma etapa do tema frações. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aí que vai vir mais videoaulas sobre frações, tá bom? Pessoal, não esqueçam, hein? Vai curtir a nossa página, compartilha com os amigos, vai lá, faz o seu comentário, tá bom? Matemática é tudo, matemática é vida, pessoal. Um abraço a todos e até mais!